Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer então agora mais uma aulinha da frente 2 aí, tá? Complementando o raciocínio, depois que a gente viu. Então fazemos mais essa parte e depois a gente vai um pouquinho para frente 3, tá bom? Vamos ver algumas coisinhas aí, na verdade, que a gente até já viu e vamos reprisar para então já fazer algumas resoluções juntos aí, tá? Então vamos lembrar lá, por exemplo, de potencial elétrico, tá? O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico, você tem que uma carga positiva ou negativa em um ponto qualquer que você vai selecionar vai ter, de acordo com a distância, não importa se esse ponto é positivo ou negativo, se essa carga é positiva ou negativa, você vai ter o potencial. Então, por exemplo, aqui nós teríamos o potencial que seria Q sobre D, e aqui também nós teríamos o potencial que seria K menos o Q sobre o D. Então, bom para chamar atenção aí, né? Se você tem a carga negativa, gera potencial negativo. Se você tem a carga positiva, gera potencial positivo. Bom, qual potencial é maior? Bom, sempre vai ser assim. O potencial positivo é maior que o potencial negativo. Tá bom? Não tá bom. Tem que cuidar um pouquinho aí com a seguinte relação. Vocês estão vendo que a distância está aqui embaixo em relação ao potencial, né? E aí vem aquela velha comparação de proporção direta ou inversa. Então só cuida um pouquinho lá, ó. Se eu pegar um ponto aqui com 20 volts e um ponto aqui com 10 volts de uma carga positiva e tiver lá, por exemplo, uma outra carga negativa que tenha os mesmos valores de carga e de distância e for perguntado quem que é maior, para a carga positiva o maior é o 20 volts, mas para a carga negativa o maior é o menos 10. Então veja o perigo de você responder aqui, ó. O potencial de uma carga positiva é quanto maior a distância, menor o potencial? Sim. Só que veja para a carga negativa como não é assim. Quanto maior a distância para uma carga negativa, o que você vai ter aqui, ó? Maior potencial. Tá? Só olhar ali o desenho do lado. Então isso tem que ficar um pouquinho ligado para não cair nessa de quanto mais distância, menos potencial. Só serve para carga positiva. Tá bom? Muito bem. Se você tiver mais de uma carga, se você tem mais de uma carga e quer falar no potencial resultante, o que acontece? Então, potencial resultante. Diferente de campo elétrico, que é algo vetorial, o potencial resultante aqui seria assim, ó, bem simples. Eu tenho uma carga Q1 aqui, eu tenho uma carga Q2 aqui, eu tenho uma Q3 aqui e eu tenho um ponto P aqui. Você vai pegar e vai fazer o potencial de cada uma dessas cargas no ponto P. Então seria lá o potencial 1 com a carga 1, o potencial 2 com a carga 2, o potencial 3 com a carga 3 e o total, sem nada a ver com direção, nada que não tem, seria a soma dessas três. Claro, a carga 2 é negativa, então vai negativa aqui. Mas é isso que é o potencial de várias cargas. Tudo bem? Ok.
Muito bem, o que mais nós temos aí para relembrar? Vimos também, inclusive, na aula anterior, né, mas só para relembrar aí o conceitinho de superfície equipotencial. Então eu vou ser breve, né, que você tem lá então a superfície equipotencial, lembra? Uma carga elétrica. Aqui estariam as superfícies, aqui uma carga positiva, então um potencial 1 aqui, um potencial 2 aqui, um ponto A aqui e um ponto B aqui tem o mesmo potencial, e por exemplo, né, um ponto C qualquer aqui, ele já tem um outro potencial. Aí lembra das conversinhas de ontem, né? Quando se fala em superfícies equipotenciais, é muito comum a grandeza física trabalho rolar aí. Então vamos só lembrar bem rapidinho que se ele perguntar o trabalho entre os pontos, vamos lembrar, ó, se eu tirar uma carga de A e levar até B, qual é o trabalho? Zero, não muda o potencial. Se eu tirar uma carga de B e levar até C, diferente de zero, porque mudou o potencial. Se eu levar de A até C, diferente de zero, porque mudou o potencial. Mas lembra, os trabalhos entre A e C e B e C são iguais porque não depende da trajetória. Beleza? Então tá aí, só para lembrar o conceitinho de superfícies equipotenciais, nesse caso de uma carga pontiforme. Agora eu vou lembrar das superfícies equipotenciais lá do campo elétrico uniforme, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, só para você lembrar de algumas relaçõezinhas. Tá lá, ó, já vimos isso também. Campo elétrico uniforme, lembra? Uma placa a mais, uma placa a menos, linhas que vão sempre do mais para o menos. E superfícies equipotenciais? A começar pelas placas, né? As placas têm o mesmo potencial. E aí as outras superfícies que você quiser criar, pode criar quantas for necessário, ou os desenhos já vão vir pronto. Por exemplo, aqui um potencial 1, aqui um potencial 2. Sempre aqui estiver mais perto da placa positiva tem maior potencial, por isso nesse caso o 1 seria maior que o 2. E aí não esqueça o mesmo conceitinho lá, tá? Só lembrando aqui que toda superfície equipotencial ela faz 90 graus com as linhas de força. Aí aquela historinha, lembra? Ponto A, ponto B. Se for uma carga de A para B, trabalho zero, não mudou o potencial. Se de B for para C, trabalho diferente de zero, mudou o potencial. Se de A for para C, trabalho diferente de zero, mudou o potencial. Entre A e C e B e C, os trabalhos são iguais porque não depende da trajetória. Lembrando que essa é a relação para o campo uniforme. Chamar atenção para o D, que é a distância entre duas superfícies. Então, a DDP entre B e C é a mesma entre A e C, tá? Que é isso que pergunta aqui. A DDP entre duas superfícies, tá bom?
E o E é o campo uniforme, o famoso EDU, né, que a gente viu lá, que a gente conversou, tá? Lembrando que quando se fala em trabalho, que eu já falei várias vezes, anotei, o trabalho entre dois pontos é o valor da carga vezes a diferença de potencial entre esses pontos. Lembrando que essa diferença de potencial é sempre o potencial de início menos o de fim, e não fim menos início. Tá bom? Então era essa aí algumas informaçõezinhas. Vamos só falar sobre energia, potencial e lembrar alguma coisinha que também eu já falei na aula anterior, então estou só reprisando, acabei adiantando um pouquinho na aula anterior. E aí eu já vou fazer os exemplos que tem ali na apostila com vocês, tá bom? Muito bem, vamos ver se está gravandinho. Belezinha, tá? Vamos lá. Só para reprisar, para lembrar a energia. Então, a energia potencial elétrica, que entra na mesma situaçãozinha lá das outras energias potenciais. E agora só que você vai lembrar disso aqui que eu vou falar para resolver um exercício. Energia potencial elétrica. Mínimo um par de cargas. Tá bom? Então, o que uma carga tem de energia? Não tem. Só se fala em energia quando tiver no mínimo um parzinho de cargas. Quanto mais cargas, mais tem energia armazenada. Essa energia, ela é definida por K Q sobre D. Lembrando, olha só, que isso aqui a gente viu é potencial elétrico no ponto. Então imagine que a carga Q está no ponto A. Tudo bem? Então eu posso dizer que nesse ponto onde a carga Q está, a energia potencial é o potencial nesse ponto vezes a carga. Tá bom? Lembrando que sabendo a energia potencial, eu posso falar do trabalho entre dois pontos quaisquer pela variação da energia potencial com o menos na frente. Já falamos ontem sobre isso, porque esse menos aí. Tudo bem? Então tá aí, tá? Só lembrar uma coisinha para você não fazer confusão, é que as equações, as relações são muito parecidas. Olha só como você tem coisa parecidinha, tá? Vou te mostrar. Então, se você pegar as equações lá, olha só como são muito parecidas. K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre D ao quadrado, a força elétrica. K módulo de Q sobre D ao quadrado, o campo elétrico. U é o KQ sobre D, o potencial elétrico. E o KQ sobre D, a energia potencial elétrica. Então veja, os vetores, força e campo, possuem módulo Q e D ao quadrado, tá bom? Já os escalares, que é potencial e energia, escalares possuem Q sem módulo e D. Olha o D aqui, sem quadrado. Tá bom? Então, um detalhezinho para te chamar a atenção para que você não cometa gafes, não cometa nenhum erro aí quando for fazer. Feito, gente. Então, agora nós vamos aí nessa aula, até porque a gente tinha visto muito disso aí, a gente vai ver ali os exercícios.
Tá bom? Então vamos lá para fazer os nossos exercícios. Muito bem. Vou começar lá com vocês. É o exercício número 1 da página 511, eu acho. Poxa, eu não sei se essa apostila não é com a numeração do ano passado, mas tudo bem. Então vamos lá. Ó. Aulas 19 e 20. O exercício é o número 1. Que tá lá da Wayne, tá bom? Dá uma olhadinha lá que ele fala assim, ó. Uma carga pontual positiva de 5 vezes 10 a menos 6 é o Qzão. Então eu vou colocar aqui, ó. Qzão. 5 vezes 10 a menos 6. Está disposta no vácuo uma outra carga positiva de 2 vezes 10 a menos 6. Qzinho. Eita, bocão. Tá? 2 vezes 10 a menos 6. Tá aqui e tá aqui. Tá bom? Estão a 3 centímetros uma da outra. Então, estão aqui, ó. A distância de 3 centímetros. Tá bom? Ok. Analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. 0, 1. Então, começando com 0, 1, ele diz que quando o Q está em A, ou seja, ali em 3 centímetros, né, porque esse ponto ali é o ponto A. Então aqui é o chamado que ele chama de ponto A. Ele quer saber quando o Q está ali, se a força que uma exerce na outra é de 100 newtons. Lembrando que uma exerce na outra, não é maior na menor, menor na maior, valores diferentes, é interação, tá bom? Então vamos lá, força, lei de Newton, 9 vezes 10 a 9, módulo da carga, 5 vezes 10 a menos 6, módulo da outra carga, sobre a distância que é 3 vezes 10 a menos 2, porque em metros, está em centímetros ali, ao quadrado, tá bom? Então essa força ficou 9 vezes 10 a 9, 5 vezes 10 a menos 6, com 2 vezes 10 a menos 6, e embaixo 3 ao quadrado 9, com 10 a menos 4. Tá? Simplifica aqui. E dando continuação, a força vai ser então 5 vezes 2, 10. Em cima, menos 12 com 9 positivo, 10 com menos 3, sobre 10 a menos 4. Aqui em cima, ó, 10 a 1 com 10 a menos 3, 10 a menos 2, sobre 10 a menos 4. Então, repete a base que é 10 e diminui os expoentes. Menos 2, menos ou menos 4, dá mais 4, então dá 2. Tá aí. 100 newtons. É verdadeiro. Tá bom? O 2 fala se o potencial gerado em A é 15 vezes 10 a menos 6. Vamos ver o potencial? Então, o potencial, item 02, K, 9 vezes 10 a 9, que quem gera o potencial é a carga aqui geradora, ela, sobre a distância 3 vezes 10 a menos 2, tá? Então veja, não tem D quadrado e não é o produto entre as cargas, tá bom? Então vamos lá agora, o que nós temos aqui? Que 9 com 3 dá 3, 3 vezes 5, 15, repete a base que é 10 e
3 positivo menos o menos 2 de baixo, 5 volts. Tá aí. Segundo ele, era bem isso, 15 vezes 10 à quinta. Verdadeiro. Tá bom? Vou abrir um espacinho aqui para as outras, tá? E o item agora é o número 4. Item 4 diz que a diferença de potencial devido à carga devido à carga Q entre um ponto B distante 6 centímetros de Q e a 3 centímetros do ponto A, e o ponto A é menos 7,5. Bom, então ele quer a diferença potencial entre um ponto B e A. Então a carga está aqui, a Qzão. Aqui está o ponto A. E aqui está o ponto B. O ponto A, segundo a gente já viu ali, 3 centímetros. E agora o ponto B que ele fala que é 6. Tá? Bom, gente, você não precisa fazer muita conta aí não, sabe? Porque é o seguinte, ó. Potencial em A já está feito. 15 vezes 10 à quinta volt. O potencial em B, se você quiser, você faz. Mas se é o dobro da distância, é a metade da voltagem do potencial. Tá bom? Porque não tem D quadrado, não tem nada. Então é assim a relação. Dobrou a distância, metade da voltagem para uma carga positiva. Daí, você tem que seguir a ordem à risca. A diferença de potencial entre B e A. Então, a DDP entre B e A significa primeiro o B, depois o A. Esqueci aqui do expoente. Tá? Então, primeiro o B e depois o A. E aí está, então, realmente dá menos 7,5 vezes 10 à quinta. Então, é mais um item que é verdadeiro. O 8, ele pergunta sobre o trabalho. Vamos fazer? Então, vamos. 8. O trabalho realizado pela força elétrica gerada por Q sobre Q para levá-la de A até B menos 20. Então, o trabalho aqui, ó, ele quer que você pegue a carguinha aqui e leve para cá, até aqui. Quanto é o trabalho? Lembra? Tranquilo, né? O trabalho é menos a variação de energia potencial ou Q vezes a DDP, no caso de A até B, que foi o que ele pediu, né? De A até B, isso é importante por causa do sinal. Então vamos lá, de A até B. A carga, ela tem a carguinha 2 vezes 10 a D menos 6. Aí, potencial A primeiro, 15 vezes 10 à quinta menos o potencial B. Tá bom? Então tá aí. O trabalho será que dá 7,5 positivo vezes 2 dá 15. Vezes 10 a menos 6 aqui vai dar mais 5 menos 1 joules ou simplesmente 1,5 joule aqui, né? Porque a vírgula 1 para cá, soma 1 ali. Tá bom? Então, o trabalho de A para B seria o quê? Vezes a DDP entre A e B. Primeiro esse, ou saída, depois a chegada. Tá bom? Então é falso. Esse é falso, esse não rolou. E aí o último item, o 16.
A variação de energia potencial de carga que, quando essa é liberada em A, esse móvel TB nula? Não, né? Não, de jeito nenhum. O trabalho é igual a menos a variação de energia potencial. Como o trabalho deu 1,5, então a variação de energia potencial deu menos 1,5. Então é falso. Tá? E faz sentido isso de negativo? Faz. Que ele, quando ele vai para potenciais menores, ele diminui a energia potencial. Tá bom? Então faz sentido. E tá falso o item, tá? Muito bem, vamos lá. Aqui, beleza. Vamos pro próximo. Tá? Segundo exercício, ele fala assim. Ele deu várias linhas de potenciais ali, tá? Por exemplo, aqui menos 3, deu uma de menos 2, deu uma de menos 1, deu uma de 0, deu uma de 1, e foi, tá? Marcou pontos, que são aqui entre menos 2 e menos 1, ponto C largado aqui no meio, um ponto D bem no 0, A e B no 1 volt, B e A aqui, tá aí. E ele fez 3 afirmações. Vamos lá? 1, 2, 3. São elas. Na figura estão representadas num plano XY as linhas equipotenciais espaçadas entre si de 1 volt, tá bom? Considere as seguintes afirmações. O trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga de 1 coulomb de D até A em menos 1, vamos ver? Então, trabalho, a carga de 1 coulomb vezes potencial D é 0, desculpa, até o A, que é 1. Então, sempre de saída até o chegado. Potencial D menos o potencial A. Menos 1 joule. Então tá aí, é verdadeiro esse item, segundo o que a gente colheu de dados. Tá bom? O módulo do campo elétrico em C é maior que em B? Aí você vai tirar por isso aqui, ó. Em C é maior que em B. Aqui, ó, a distância entre as linhas é essa. E aqui onde ele está, a distância entre as linhas é essa. Ó, aqui tem uma variação de 1 volt. E aqui também tem uma variação de 1 volt. Então, para a mesma variação de potencial, aqui as linhas estão mais perto. Então, o campo elétrico em C certamente é maior do que o campo elétrico em B, visto que o intervalo de 1 volt entre as linhas potenciais é mais próximo. Então, aqui o campo elétrico é mais intenso. Tá bom? Então, o número 2 disse que o módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. Tá certo. Bom? Terceiro, o módulo do campo elétrico em D é 0? Não, falso. Por quê? Porque tem, nessa região, tem diferença de potencial. Então, se tem diferença de potencial, tem campo elétrico atuando. Só há mudança, né, no potencial onde tem uma região de campo elétrico. Tá bom? Então, tá errado esse item número 3. Fechou? Fechou, né? Esse fechou. Vamos para outro? Agora vamos fazer o número 3.
Então deixa eu só liberar aqui, vamos fazer o 3, tá bom? Tá? Então o 3 ele não vai ser um campo uniforme, mas eu posso fazer a seguinte percepção. Tem uma linha aqui que faz isso. Tem uma linha aqui que faz um pouquinho mais aberto. Essa um pouquinho mais. E essa um pouquinho mais. Tá? O que eu posso verificar? Eu posso verificar que esse é o sentido dessas linhas. Então, gente, só tem uma situação aceita. Essas linhas estão vindo de um lugar positivo lá para um lugar negativo aqui. Só não é uniforme no campo. Mas está vindo de um potencial mais para um menos. E aí olha o que ele fala. Na figura a seguir são representadas as linhas de força em uma região de um campo elétrico. E aí ele marcou alguns pontos. São eles, vamos marcar aqui, ó. A, B, C e D. E aí ele faz 4 afirmações. Vamos a elas, as 4 afirmações. 1, 2, 3, 4. E diz assim, item 1. A intensidade do vetor campo elétrico no ponto B é maior que C? Sim, porque as linhas estão aqui, ó, no ponto B maior, no ponto B é maior que C. Ah, tá aqui, B e C, não confundir com B e A. Sim, porque a proximidade das linhas de força aqui na região B é maior do que aqui na região C. Estão mais próximas as linhas de força aqui, então o campo elétrico aqui em B é mais intenso do que o campo elétrico em C, porque as linhas de força estão mais próximas, tá? Então esse item 1 ele é verdadeiro. O próximo item sugere o seguinte, tem 2. Potencial elétrico em D é menor que em C? Gente, quem está mais perto do positivo tem maior potencial elétrico. Então a relação de potencial aqui é o D é o maior de todos, depois vem o C, depois vem o B e depois vem o A. O potencial já não é de acordo com as linhas mais próximas ali. Quem está mais perto do positivo é maior potencial. Por que eu sei que lá em cima é positivo? Porque as linhas estão nesse sentido. E sempre sai do mais e vai para o menos. Tá bom? Então, 2 é falso. É o contrário. Ele sugeriu no 2 que o potencial em D é menor que em C. Não, está errado. Tá? 3. Uma partícula carregada negativamente abandonada no ponto B se movimenta espontaneamente para regiões de menor potencial. Então, uma partícula negativa, tá? Vamos colocar aqui uma negativa? Vamos. Ó, coloquei. Para onde que vai a negativa? É só se pensar na atração e repulsão. Então, ela vai lá para o lado positivo. Ou seja, ela vai para as regiões de maior potencial. Se ela vai para a região de maior potencial, o número 3 disse que movimenta-se para regiões de menor potencial, é falso. Ok? E o item número 4 diz que a energia potencial de uma partícula positiva diminui quando se movimenta de B para A. Lembra que eu falei, ó? De B para A, ó, energia potencial, ela depende do potencial vezes a carga. Se a carga vai de B para A, o que acontece? A energia potencial em B, ela é maior do que em A, porque o potencial é maior. Tá bom? Então, se vai de B para A, diminui a energia potencial? Diminui, é verdadeiro. Devido ao tempo ali, para não estender muito, eu farei o 4 na outra aula de Física 2 antes, fique tranquilo, tá? Só vou fazer o 5 aí antes agora, tá bom? Aí no exercício 5, então,
eu vou fazer aqui para vocês. Ele então faz isso aqui, ó. Tem uma carga aqui, um ponto B aqui, esse ponto B está a 1 metro e o ponto A está aqui, a 2 metros, tá bom? Ele diz assim, uma carga elétrica de intensidade 10 micro. Então, essa aqui tem 10 microcoulomb. No vácuo, gera um campo elétrico em 2 pontos A e B, conforme figura acima. Sabendo que a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a 9, o trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carga de 2 microcoulomb, então, de 2 micro do B até o A. Então, a carga está aqui em B. E ela vai ter que chegar até em A. Tá? Quanto é em milijoules isso aí? Bom, primeiro que eu queria chamar a atenção é isso aqui. Como que eu devo fazer isso aqui? Será que eu devo levar a carga assim? Será que eu posso levar a carga assim? Qual é desses dois trajetos que eu deveria pensar para falar do trabalho da carga de B para A? Tanto faz. Por que tanto faz? Lembra, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Então, o que vai acontecer? O trabalho da força elétrica, entre B e A, tem que se ligar que ele falou de B e A, é a carga elétrica vezes a diferença potencial entre B e A. Primeiro B, depois A. Tá? Então, aqui o trabalho da força elétrica é assim e assim. Vamos aos potenciais, que eu não tenho. Então, o potencial em B é 9 vezes 10 a 9 vezes a carga, que é 10 vezes 10 a menos 6, sobre a distância aqui do ponto B até carga é de 1 metro. Apesar de não ter ao quadrado, aqui não faria diferença, né? Então, o potencial B acaba dando 90 vezes 10 a terceira. Vamos deixar assim? Aí. Potencial do ponto A, gente, a gente já fez uma relação parecida. Você não precisa calcular o potencial do ponto A. Se ele está no dobro da distância, o que você deve fazer? Pensar que é metade do valor. Está aqui, 90 vezes 10 menos 3 em B. Então, 45 vezes 10 menos 3, não, a terceira em A. Como o trabalho já está definido aqui, que a gente já lembrou, é o Q, que é uma carga de... Cadê? Não anotei. 2 micro vezes a diferença de potencial, B menos A. Tá? Então, olha aqui, B menos A, 90 menos 45. Então, 45 vezes 10 a terceira positiva. Então, como é que fica? 2 vezes 45, 90. 10 a menos 6 com 10 a menos 3, 10 a menos 3. Ele quer em milijoule. E 10 a menos 3 é mili. Então tá aí. Dando os 90 milijoules que ele queria. Tá bom, gente? Aquele uma ali que eu pulei, na outra aula ainda é sobre esse assunto de eletrostática. Eu falo sobre a próxima aula e começo por ele, para não estourar muito tempo dessa aí, tá bom? Tchau, até mais.